E vou fazer a abertura hoje. Mauro, obrigado pelo convite. E sempre pedindo a bênção do nosso Mestre Jesus, sempre pedindo também a orientação do nosso Pai Celestial, a quem passo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende e também a nós mesmos. Não nos deixando cair em tentação das escolhas equivocadas, sem amor, que podem nos levar à dor, entendendo quanto que somos chamados para o amor, livrando-nos de todo o mal, da nossa ignorância, da perturbação, mas sobretudo nos inspirando para o bem e para a clareza de pensamento. Porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. O Mauro hoje, ele vai falar de karmas. E no livro Mereça Ser Feliz, a base para esse capítulo é a pergunta 1000 do Livro dos Espíritos. Aí, eu peguei a pergunta 1008 e 1009 para fazer a abertura, com os comentários de São Luís e de Santo Agostinho. Na pergunta 1008, Kardec pergunta aos espíritos: a duração dos sofrimentos depende sempre da vontade do espírito? Ou existem sofrimentos que lhes são impostos por um tempo determinado? Sim, a resposta. Existem sofrimentos que podem ser impostos ao espírito por um tempo determinado. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, sempre aceita o arrependimento. Assim, o desejo de se melhorar nunca é inútil. Na pergunta 1009, sendo assim, os sofrimentos impostos nunca seriam por toda a eternidade? Aquele que usar o bom senso e a razão não pode aceitar uma condenação perpétua para alguém que, num certo momento de sua vida, cometeu algumas faltas. Isso seria o mesmo que negar a bondade de Deus. Sim. Perante a eternidade, o que representa uma vida, mesmo que ela durasse 100 anos? Eternidade. Será que o homem compreende bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. Será que o juízo de uma pessoa normal não repele semelhante ideia? É compreensível que os antigos tenham considerado
o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo. Na ignorância que se encontravam, eles atribuíam à divindade as mesmas paixões humanas. Entretanto, esse não é o Deus que o Cristo nos revelou e coloca entre as principais virtudes o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Poderiam faltar em Deus as qualidades que Ele mesmo estabeleceu como um dever às suas criaturas? Não existe contradição em atribuir ao Criador a bondade infinita e a vingança também infinita? Todos dizem que Deus é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se condenasse a maioria de suas criaturas a sofrimentos eternos. Poderia Deus fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos, se não lhe tivesse dado os meios de compreendê-la? Aliás, a sublimidade da justiça e da bondade não está justamente em fazer com que a duração dos sofrimentos dependa dos esforços que o culpado faz para melhorar? É aí que se encontra a verdade deste ensinamento. A cada um será dado segundo suas obras. Santo Agostinho. Mauro? Comecei bem no microfone. Boa noite. Boa noite ao pessoal de casa. Tudo bem por aí? Tudo, né? Então, eu comecei pela... O Ricardo falou, no começo desse capítulo, baseado na pergunta 1000. O que é essa pergunta 1000? Nem pensei em 1008, Ricardo, como você pensou. Pergunta 1000. Já desde essa vida podemos ir resgatando nossas faltas? Sim, podemos, né? Mas como que nós podemos? Nos arrependendo, né? Mas nós não devemos acreditar que nós vamos resgatar as nossas faltas por privações que impomos a nós, privações infantis, que nada tem a ver com um arrependimento honesto. Também não adianta a gente ir quitando nossos boletos nessa encarnação, você... Tá bom. E... onde é que eu estava? Sobre as privações, né? E também não adianta, como acontece várias vezes, você doar todos os seus bens para todo mundo, deixar depois de sua morte. Não há valor nenhum em você deixar esse monte de coisa doando coisas que você não vai mais usar, não vai mais precisar. Então, isso não é um arrependimento, nem tampouco uma caridade. Pode ser uma ajuda, mas não é uma caridade. Você não vai precisar mais e deixa dinheiro para todo mundo. Então, é meio complicado. Então, não adianta você pensar que você vai começar a resgatar seus boletos fazendo esse tipo de coisa. Privações infantis que eu falei é parar de fazer alguma coisa que você gosta muito de comer. Tem esse pessoal que fala, né? Ah, eu não vou mais comer chocolate. Qual o sacrifício que tem em deixar de comer chocolate? Não tem nenhum. Deus, ele só dá valor quando o seu arrependimento ele é realmente autêntico. Arrependimento. Você trabalha para aprender com a lição quando você vai pagar, você sabe que você falhou e você quer recuperar. Então, começa por perdão, por caridade, por gratidão, começa por um monte de coisa esse acerto. Mas o mais importante
que veio agora na cabeça é você tentar também não gerar mais nenhuma falta nessa encarnação, né? Não adianta pagar umas antigas e ir fazendo mais, né? Também complicado, porque a gente nem sabe que as provações que estamos passando vieram de outras encarnações. Não é assim. Por isso que a palestra se chama Karmas Imaginários. Os karmas e algumas coisas que nos acontecem que pensamos que é karma, mas não é. Né? Vamos falar do karma. Karma, primeiro a palavra. A palavra karma, ela tem origem no sânscrito, que é uma das 23 línguas faladas na Índia. O significado dela é ação. Índia, karma significa ação. Aí a gente já vê que ela já vai meio contra o que a gente sempre achou que fosse karma, né? Aí é meu karma, eu vou viver atrelado a ele toda essa encarnação. Se você pensar assim, você vai viver outras também no mesmo karma, né? E no Ocidente, ela tomou essa conotação de destino traçado e imutável, servindo para designar as coisas ruins que pode acontecer a alguém, em razão de erros cometidos em outras encarnações. Como eu escutei no sábado, uma pergunta que o Ricardo fez para o pessoal, quem acredita em destino aqui? Acredita que você vai morrer, sei lá, dia 11 de agosto de 2023? Quem acredita que veio tudo isso marcado? Não, eu não acredito. Posição minha. Porque nós temos o livre-arbítrio de mudar toda a nossa vida, todas as ações que vão ter uma reação futura. Né? E 11 de agosto de 2023 seria ruim, porque é meu aniversário. Né? Vocês não vão poder ir na festa. Vamos lá. Agora, por que a gente pegou essa conotação de coisa ruim, o karma? De onde vem isso? Porque a maioria de nós falando, nós do Ocidente, nós não acreditamos no merecimento que temos. Não é à toa que a irmã se feliz, né? Mereça ser feliz. Nós temos esse merecimento de sermos felizes, mas nós temos que fazer por merecer. E ninguém acredita nesse merecimento, né? E acreditamos no pecado. Muita gente ainda vem das outras religiões, então nós não temos merecimento porque somos pecadores. Né? E isso criou a crença na ideia de que o karma, fala mais perto aqui, né? De que o karma, ele aumenta a infelicidade humana. Aumenta a infelicidade humana. Sendo, por assim dizer, sem nenhum bom senso, né? O karma aumenta a infelicidade humana. Como o Ricardo falou, Deus não vai nos castigar. O negócio de Deus está me castigando, eu tenho que viver desse jeito mesmo. Deus não castiga. Ele nos passa lição de acordo com nossas necessidades de aprendermos, né? O amor ao próximo, a caridade, a gratidão, tudo isso são as lições que a gente recebe. Então, o karma, nem sempre ele aumenta a nossa infelicidade, nem sempre. Entre nós espíritas, o karma está completamente associado ao sofrimento, ou algo que não aceitamos e somos obrigados a tolerar, que foi um débito que assumimos antes de reencarnar. Vira e mexe a gente escuta, né? A pessoa está no sofrimento, fala, esse é o meu karma mesmo, e a pessoa não corre atrás para resolver esse karma. Como é que é resolver? Pensar por que acontece isso, onde foi que talvez você tenha errado, se for de vidas passadas, é difícil, né? Na codificação espírita, isso aqui são os motivos do karma e ficado com essa conotação. Né? Em alguns trechos, você tem a ideia de que o sentido existencial da encarnação é pagar dívidas, resgatar crimes. É um enfoque pessimista, né? Muito pessimista e aterrorizante para o espiritismo, em função de interpretações erradas, sem amor
e punitivas. Como eu falei, acreditar num Deus que vai te punir, né? Se eu fizer um pecado, eu vou arder no mármore do inferno, né? Muita gente que fala isso, eu já escutei isso. Eu ia morrer no mármore do inferno. Não, mas Deus não é assim. O Espiritismo, ele veio como o Consolador. É conhecido como Consolador o Espiritismo, né? Que é a codificação. Essa ideia de pagar dívidas e resgatar crimes não, não é real, não tem bom senso, né? E se você pegar alguns trechos da codificação, não ler o conjunto todo da codificação, em algum momento você pode desviar por esse caminho também, e achar que o karma ele é sempre ruim e a sua vida é sofrer, né? Com interpretações erradas, sem amor, consequência de uma leitura errônea da codificação, né? A codificação, só para acrescentar, é o conjunto das obras básicas do Espiritismo. Não é o Livro dos Espíritos, não é só o Evangelho, não é só a Gênese, é o conjunto dos quatro. Quatro forma a codificação do Espírito, o Consolador, como ele foi apresentado a nós, né? Qual que é a consequência da gente estar interpretando desse jeito? É achar que, para evoluirmos, nós precisamos sofrer, né? A gente acaba pensando nisso. E gera um clima de tristeza. Na verdade, muitos de nós já fizemos isso, né? Ver uma pessoa sofrendo, você fala, coitadinho, né? Mas a ideia não é essa. Você tem que correr atrás de sua felicidade. Para isso veio o Espiritismo, para te consolar, para te esclarecer, para te deixar preparado para trabalhar em prol da sua felicidade. Mas, do jeito que vai, muitas pessoas adotam uma postura de passividade. Tolerância, por incrível que pareça, orgulhosa diante das infelicidades da vida. Tem gente que tem orgulho de sofrer. Tem gente que tem. É como se sofrer fosse um troféu para você apresentar para a sociedade, para se exibir. E é um heróico, né? O cara se acha um herói por falar da quantidade de dificuldades para dar a impressão do tamanho do karma. Uma pessoa que sempre quer aumentar o karma dele, né? Segunda-feira eu não devia falar isso, mas eu vou falar. Existem pessoas que eu costumei chamar de matazapes do karma. Quem já jogou truco aqui? Quem já jogou sabe que tem uma carta que chama zap. Ninguém derruba o zap, né? Mas tem gente que na ansiedade de mostrar que sofre mais, qualquer história que você conta ruim de você, ele conta 3 dele. É o matazap do karma. Ele se sente orgulhoso de ser um sofredor. E ele também acredita que sofrer bastante, ele vai aumentar a espiritualidade dele. Ele vai pavimentando o caminho dele na outra vida. Mas assim, se eu estiver sofrendo é porque a minha espiritualidade está aumentando e eu já vou chegar lá com tudo pago e tudo bem, né? Então ele faz, né? Mas essa perspectiva não tem nada a ver com a autêntica revelação do Espiritismo, que veio ao nosso mundo para consolar e libertar, como eu já disse, oferecendo ao homem recursos para trabalhar por sua felicidade. Codificação é um conjunto, repetindo, e não deve ser analisada em trechos isolados. Pode. E a maioria tem a postura de resignação passiva. Devemos resignar diante de todas as nossas provas, né? Mas resignar passivamente, aceitar passivamente, é uma herança religiosista proveniente de milênios, na qual se estipulou o conceito do eu pecador, a desvalorização do homem perante Deus, inserindo a culpa e a ausência de méritos. O cara pensa, não, eu
estou sempre abaixo de Deus. Na verdade, Deus está dentro de nós. Mas quando você se apega nessa ideia de sofrer para crescer, aí você se desvaloriza, se acha pecador e acredita no Deus punitivo, como eu falei. Como valores a serem cultuados, gerando reflexos como perfeccionismo, autopunição, cobranças e inaceitação de si mesmo. Você acaba achando que você não é merecedor da felicidade, tanto que você começa a querer ser perfeito, perfeccionismo, né? Em tudo que você faz, você sofre muito, né? O perfeccionista sofre muito. E tudo que você faz, ao invés de tentar ser perfeccionista, você tem mais é que relativizar, né? Você pode não ser perfeito, mas é importante que você faça sempre o suficiente e o melhor que você pode. Talvez não seja a perfeição. Mas quando a pessoa está com a autoestima baixa, achando que está muito abaixo de Deus, abaixo a tal ponto, mesmo pessoas assim, nem oram para Deus. Acham que Deus não os escuta direito. Pede para outros orarem. Vai lá e ora por mim, que a sua oração é mais forte. Deus não seleciona. Eu vou ouvir a oração desse, o pedido daquele. Mas você não. Você é chato. Bom, mas o cara se diminui. E aí fica muito difícil. Mas Então, mas muitas coisas também que vêm é que nós temos que ter um negócio na cabeça. Nem tudo é karma, né? Nós vamos falar dos karmas imaginários. São a representação mental, o karma, né? O que é o karma? É a representação mental distorcida da realidade. Essa situação amplia o sofrimento por ausência de sensatez e de amor. Por que eles são imaginários? Porque nem sempre representam os verdadeiros aprendizados projetados antes da reencarnação. A gente acha que é tudo, né? E essa é a definição do karma de vidas passadas. É a representação do aprendizado que você projetou antes de reencarnar. Nós temos o plano reencarnatório, quando a gente vem. E lá você combina os karmas que você vai ter. Virar doente, ou virar numa família muito louca, um monte de coisa. E a maioria dos nossos sofrimentos, 2/3, segundo a irmã de for, eles provêm das imprudências e de escolhas mal feitas. E a gente confunde com karma. A gente coloca tudo como karma. Mas a maioria é uma simples, vamos dizer, lei da ação e reação, né? São opções que você tomou na sua vida e você esquece que você estava por trás de tudo isso e você acha que é o karma. Às vezes você está num relacionamento, depois eu vou falar um pouquinho mais de relacionamento. Você está infeliz e não dá certo, aí ao invés de você tentar resolver, você se encosta no karma. Aí se é karma meu, tem que ficar assim mesmo. E foi você que resolveu se relacionar com essa pessoa. A não ser que seja um karma de vidas passadas, mas esse karma de vidas passadas, neste caso, ele é mais relacionado à manutenção de padrões de comportamento dos seus antepassados. A constelação fala muito de repetição dos padrões, aí você está sempre enrolado. Aí pode ser karma. Mas a maioria deles são situações desagradáveis criadas por nós mesmos. Desse jeito. Então, não é real a gente atribuir a outras existências o que simplesmente é o uso do livre-arbítrio. O discernimento pode provar isso. Aqui, rapaz. De novo, peraí, gente, eu vou achar aqui. Na página 5.
Dois, três, quatro, seis. Bom, essa aqui deve ser assim, né? É assim. Vamos lá. Nem todos os fatos que ocorrem em nossa vida estão submetidos à lei de causa e efeito. Devemos considerar que a finalidade do sofrimento é aprender. Se mantivermos uma resignação de fachada, sem atingir o nosso orgulho e nossos interesses materiais, de nada nos valerá a dor, causando muitos problemas na vida imortal. No final da resposta 1000, eles falam que só o bem repara o mal. Só o bem repara o mal. E não existe nenhum arrependimento, nenhum bem que você faça que vá sensibilizar, vamos dizer assim, a Deus, sem mexer com o orgulho da pessoa ou com as necessidades de coisas materiais dessa pessoa. Então, o único jeito de você começar a pagar a sua dívida é tomar atitudes que vão contra o seu orgulho, que atinjam o seu orgulho, faça ficar um pouco mais humilde e também vão contra suas necessidades materiais, necessidades mais fúteis, né? Então, um papel aqui, tudo. Impressionante, mas tudo bem. Né? Não, eu me vejo assim, é fácil assim, eu vou no Será que isso é um karma? Esqueceu o papel? Pode ser. Eu acho que essa é uma reação. E... Ah, tá, vamos voltar nessa frase aqui, porque me enrola. O Espírito Verdade é o que falou essa frase que eu tentei lembrar. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação, nem o mérito representa, não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Existem muitos corações respirando no regime de dor como fonte de salvação, e se encontram revoltados, inconformados, odientos e prestes a cometer um mau ato, alimentando a infeliz concepção de que estão queimando os seus débitos. Ou seja, o cara está sofrendo, ele se mantém no sofrimento, apostando que é karma, mas ele não faz nada. Ele vai vivendo sofrendo e não procura a lição que essa lei, na maioria das vezes, de ação e reação, causou para ele. Ele prefere pensar que é karma e não procurar saber, não procurar resolver. São os karmas imaginários. Vamos. Bom, agora nós vamos falar dos relacionamentos. Tem alguns tipos de karma, né? Um deles é o karma de relacionamentos. Esses karmas de relacionamentos, eles podem estar em vidas passadas, mas relacionado, né, à repetição de padrões como karma de outras vidas. Por exemplo, você vê em antepassados, nas suas encarnações, nas famílias onde os maridos, por exemplo, sempre traíram as mulheres. Aí continua nessa vida, você vê seu pai traindo sua mãe, e você acaba atraindo pessoas que agem do mesmo jeito. Isso daí é um karma de relacionamento. Mas pode ser também fruto de um livre-arbítrio seu, que escolheu ficar com aquela pessoa. Aí você escolhe ficar ou por paixão, ou uma outra coisa, aí você vê que não funciona, mas você preferir ficar com essa pessoa
só porque você acha que é karma, é o caminho da infelicidade, de doenças, de tudo, né? Estamos na dor, né? Se nos tivermos, a gente chama isso de tolerância estática, porque nós estamos trabalhando para a nossa infelicidade. Quando o propósito divino das provações é o crescimento, a libertação e o aprendizado. Ao invés de tolerância estática, a gente chama isso de resignação ativa. Vamos resignar, vamos aceitar as provas que nós temos, mas vamos trabalhar para desenvolver, para crescer com essa situação. Não vou falar karma, que pode não ser karma. Então você tem que encarar isso como um aprendizado. Quando a situação fica meio complicada, a primeira coisa é você pensar: qual a minha participação nessa situação que eu cheguei? Eu tenho culpa nisso? Como eu posso resolver? Todos os temas, né? Você pode estar envolvido. Na maioria, 2/3. 2/3 você está envolvido. E o outro que ele fala aqui, quando você vem numa posição social e você fica lá estacionado, simplesmente por karma. Você vem, lá nasce numa família pobre, sem condições, sem nada, e você fica lá e não faz nada para melhorar e acredita no karma e também fica estacionado. Você não usa essa sua posição como uma oportunidade de crescer. Prefere ficar sossegado. Qualquer ideia de quando estivermos, é a gente tentar melhorar e entender, sem nos revoltar. E não ficar esperando, como ele falou aqui, Deus age em nosso favor, para não agirmos, né? Não agirmos e sairmos das situações incômodas. Você tem que fazer a sua parte. Jesus falou, né? Faça a sua parte, eu te ajudarei. Então, você não vai resolver seu problema se você ficar passivamente aguardando, né? Mas isso aí que eu falei, do relacionamento e da posição social, isso não nos deverá, em hipótese alguma, incentivar as decisões de fuga e abandono dos compromissos. Em verdade, estaremos assim, fugindo de nós mesmos, transferindo para novos relacionamentos ou lugares as mesmas mazelas anteriores. Então, nós não estamos fazendo uma apologia aqui que se o relacionamento está dando errado, você tem que sair fora e acabar com o relacionamento. Você tem que tentar uma tolerância ativa, sempre procurando melhorar. Até quando não tiver mais jeito, dependendo do caso, chega uma hora que não tem. Mas você tem que sair aprendendo desse daí para não repetir no próximo relacionamento. É um jeito de você lutar. É a resignação, sim, mais ativa e otimista. Tolerância construtiva nos relacionamentos para que haja crescimento. Esforço pessoal no campo social para que nos credenciemos justamente a maiores responsabilidades e benefícios. Aguentar por aguentar, sofrer por sofrer, é ausência de consciência nas provas e adiamento de solidão. Os guias da codificação, os sábios guias da codificação, eles auxiliam a compreensão quando dizem, essa frase aqui estava na pergunta 1000, que não tem nada a ver com política, foi a irmã que escreveu no livro, né? Que a perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carga, cortado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Você está trabalhando, tentando fazer o bem, aí você perde um dedo, isso aqui vai pagar mais faltas que você tem do que se você começa a se privar, que nem ele falou, né? Então é o Espírito Verdade que fala isso. Agora, aqui eu vou falar mais um pouquinho de alguns tipos de karma. Tem o karma individual. O karma individual é fruto das escolhas, tomadas que vão certamente ter um efeito em nossa caminhada. O karma individual, a causa é a própria pessoa. Por quê?
está relacionado com a nossa vida íntima, com o nosso caráter e emoções, e principalmente na forma que nos relacionamos com o outro e expressamos nossa personalidade e afetividade. Quase sempre é construído na atual encarnação. Por exemplo, o cara fuma, sabe que está errado, mas continua, aí contrai um câncer de pulmão e chega a morrer. Não pode chegar e falar que o câncer do pulmão é um karma dele. Não pode. Ele sabia que ele estava fazendo errado, sabia que tinha que parar e acabou pegando o câncer. Assim mesmo o álcool. O álcool destrói muitas famílias. Porque é um vício mais aceito. Mas aí você destrói a família, você pega um problema de fígado, tudo isso, você vai falar que o seu karma era isso? Não, foi opção sua. E dá para você saber o que é e tentar mudar. O câncer, às vezes, você cura. O fígado também. Mas foi uma coisa gerada por você. Karma familiar. Com aquelas famílias cheias de conflitos, guerras emocionais. Embora tenham sido formadas com laços de amor, quase a harmonia. Mas não consegue reinar a harmonia nessa família. E a família é o nosso núcleo de cura mais intenso. Tanto que nós escolhemos a nossa família, não é à toa que nós escolhemos um plano reencarnatório. Você cai na família que você escolheu. E por que você escolheu? Porque ser espírito, amigo dos outros espíritos? Não, para se ajudar e para entrar nessa família para que você desenvolva alguma coisa, evolua ou auxilie alguns da família que estão precisando. Mas se não, vai ser quase eterno esse negócio. É de paciência de todo mundo. Eu acho que se um já tiver paciência, a coisa vai diminuindo e com o tempo os outros ajudam a melhorar esse clima familiar. Isso também tem muito a ver com constelações. São transmissão de padrões, geração para geração. Karma de doenças. Você acha que é karma? Existem as doenças que já vêm no seu DNA, vai ficar doente, não há muito o que fazer, né? Alzheimer, Parkinson, né? Ou manifestação física de padrões mais densos que geram o adoecimento do corpo. Ele até cita um exemplo aqui, se a pessoa é uma pessoa muito rígida, né, muito difícil de mudar de opinião, é muito fácil que ela desenvolva uma artrose, a flexibilidade dela nas ações acaba refletindo no corpo. E tudo que acontece no nosso corpo, ela começa na cabeça, depois no espírito e depois no corpo, dessa ordem, né? Então, quando chega no corpo, é que psicologicamente e espiritualmente você já não está bem. E gera. Tem que começar a tratar quando ela já está no seu pensamento. Essa postura que vai gerar alguma doença em você. Uma vez eu li que tristeza costuma gerar problemas de pulmão. Aqueles livros que você vê, né? Se você sente isso, acontece aquilo. E eu experimentei isso na minha vida, né? Meu pai morreu e depois de um mês eu peguei pneumonia. Fiquei em casa. Estava triste. Né? Não que a tristeza tenha passado, mas eu aprendi a lidar com ela, né? E o mais importante não é o problema, é como lidamos com o problema, né? E tem os karmas de vidas passadas. É aquilo, e é o que é mais difícil de enfrentarmos da vida passada. Ele vem, você nem sabe ainda se é de vidas passadas, né? Até você descobrir. E eles normalmente limitam a nossa liberdade na vida. Nos fazem sofrer muito. Não é um castigo ou uma imposição divina, mas sim uma maneira que o Espírito encontra, né, de evoluir através da expiação de seus erros. E tem, voltando ao de doença, né, tem aqueles karmas que com certeza é de vida passada, quando o bebê já nasce doente. Existem algumas doenças, não vou nem chamar de doença, que não é nem politicamente correto. Alguns problemas você não adquire como problema de saúde. Autismo, né?
Ele, como é que chama o outro lá? O neto da Laura? Sempre esqueço. Down, síndrome de Down. Você não conhece ninguém que começa a ter síndrome de Down. Ele já vem com aquilo, né? Assim mesmo o autismo. E às vezes até algumas doenças normais para nós. No caso lá do fumo, você pode reencarnar com esse pulmão com problema porque você não aprendeu ainda. Tá? Você não aprendeu e aí você já vem com problema de pulmão. Já é um karma de doença de vidas passadas. Aí você vai conviver com esse problema de pulmão até que ou resolva ou até que você regresse, né? Os karmas individuais, eles podem se tornar karmas de vida passada. Isso é que eu falei. Você fumava demais, aí já veio um problema. Bebia demais, já veio com o fígado detonado, né? Não é fácil. Agora aqui tem umas dicas, né? Mas é uma coisa legal para a gente aprender a combater essa ideia de se entregar para o cara. Suportar por suportar é perda incalculável. Suportar, trabalhando para vencer e aprender, é solução a caminho. Se estamos na dor, precisamos entender sua proposta, suas iniciativas em favor de nosso aprendizado, a fim de sairmos da lamentável condição de vítimas kármicas, de dores que poderíamos superar. Sejamos otimistas e pensamos com merecimento e autoestima, fugindo de atribuir conotação enfermiça à existência através de comparações com amigos, conhecidos, lamentando não estar na posição feliz em que supostamente se encontra. Tem muita gente que fala, né? Por que ele é tão feliz e eu não sou? Você acha que você está num karma. Você nem sabe se o vizinho, se o amigo é feliz mesmo. Ele demonstra para você achar isso coisas materiais, coisas externas. E a felicidade, a gente sabe, está dentro da gente, não está em coisas externas, ela vem de dentro da gente. Você que tem que ser a felicidade, tem que levar a felicidade. Então, lutemos pela felicidade, eliminando os karmas adicionais, crendo e vivendo firmemente o seguinte projeto de vida: eu mereço ser feliz. Sejamos certos que esse é o projeto de Deus para todos nós. Aceitemos-lo. Ainda hoje, cultivemos o sentimento de que merecemos a felicidade. E uma outra dica: nas horas mais incertas, nas horas mais difíceis, muita calma e menos karma para você levar. E desculpa os erros, mas é isso. Me confundi, não sei porque sumiu outro papel, não. Eu consegui, a hora que eu cheguei aqui, deve ter caído em algum lugar. Agora, Adriana, por favor, vamos ao Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a vocês também que estão em casa. Agora nós vamos começar a fluidoterapia, né? Vocês vão receber aí mesmo, aonde vocês estão. Os passistas estão aqui na frente. Então, primeiro, como sempre a gente faz, vamos fazer um relaxamento, né? Focar nesse momento presente. Então vamos todos juntos fechar nossos olhos. Vai se sentando o mais confortavelmente possível aí onde você está. Sente o seu pé apoiado no chão. Peso do seu corpo sentado aí na cadeira. As mãos podem estar apoiadas sobre as pernas. Dá uma movimentada no
no seu ombro, no seu pescoço, relaxando aquela tensão que vai se depositando ali no pescoço. E vamos fazer uma respiração profunda. Juntos a gente vai fazer isso 3 vezes, inspirando e expirando. Então vamos juntos. Inspirar, encher o nosso peito de ar e expirar. Esvazia todo o ar. Outra vez, inspira conscientemente, sentindo esse ar enchendo seu peito. E expira, solta todo o ar. A última vez, inspira, expira. Com isso a gente já vai se sentindo mais calmo, mais tranquilo, abrindo nosso coração, nossa mente, para receber tudo que foi preparado pelo plano espiritual, os amigos espirituais desse trabalho da fluidoterapia. Nós já vamos sendo envolvidos por esses fluidos benéficos, com a ajuda dos passistas que estão aqui também na frente. Vamos mentalizar nosso Mestre Jesus aqui no meio de nós. Sentir toda a força de Jesus, todo o seu acolhimento, sua bondade, aquele olhar meigo que nos abraça. E vamos visualizando uma grande luz sendo projetada sobre as nossas cabeças. Essa luz, ela é muito branca, ela é muito brilhante, ela é muito forte. E ela incide lá no topo da nossa cabeça. E você vai visualizando ela percorrendo todo o seu corpo, bem devagarinho. Ela vai parando em cada um dos centros de força. Em alguns lugares ela é mais demorada, ela fica lá mais tempo, equilibrando e alinhando nossos centros de força, nos trazendo muita paz, muita harmonia, muita saúde, muita esperança. Na medida do possível, todas as nossas dores possam ser suavizadas, aliviadas. A gente já vai se sentindo mais fortalecido, mais confiante. Possamos estar abertos a receber todas as intuições do plano espiritual, principalmente do nosso mentor, nosso anjo da guarda, que a todo momento sempre está com a gente e sempre nos intui.
possamos prestar mais atenção tudo que nos é trazido. Possamos mentalizar nesse momento nossos lares, nossos familiares também sendo envolvidos nessa luz que está aqui nesse ambiente. Vamos visualizando cada um dos cômodos da nossa casa sendo iluminado, muita claridade, uma grande limpeza, grande higienização é feita em todo o nosso lar. E com muita gratidão por tudo que recebemos nessa noite, e agora o nosso pensamento, a nossa vontade, possamos doar tudo isso também para os nomes que foram colocados na caixa de vibrações, a todos que estão passando por necessidade nesse momento, possam receber, com certeza vão receber. Possam ser envolvidos, ajudados. E que possamos agora, nesse momento, vamos repetir mentalmente uma frase muito importante que foi dita aqui nessa noite. Eu mereço ser feliz. Possamos ser mais ativos nesse nosso processo de aprendizagem, evolução, mais conscientes, mais responsáveis pelas nossas escolhas, e sempre com muita fé, com muita confiança em Deus, nosso Pai, e não nos abandone. Com que possamos levar essa frase durante a nossa semana. Em vários momentos, repita para você: eu mereço ser feliz. Possamos ter uma semana abençoada, de muita luz, de muitos aprendizados. Devagarzinho vai sentindo o seu corpo, voltando nesse ambiente. O seu tempo vai abrindo seus olhos. Com certeza vamos sair daqui melhores do que a gente entrou. Eu vou chamar o Ricardo para fazer o encerramento dessa noite.
Muitos corações desavisados dos reais conceitos da lei de causa e efeito acreditam que, aceitando as péssimas condições das relações com seus maridos, esposas, filhos, amigos e outros afetos, estarão promovendo o próprio avanço espiritual. Suportam desrespeito, engolem ofensas e abaixam a cabeça. Tudo em nome do karma que acham que têm a carregar. Na verdade, estão em fuga interior, amontoando mágoas e dores diversas. E tentam compensar isso com a ideia de evolução espiritual. Sofrer sem entendimento dos seus motivos não ilumina a alma. Karma não é sofrer. Karma é o que você tem que aprender com o sofrimento que a vida lhe traz. Mesmo que esteja dentro do seu planejamento reencarnatório, o objetivo de um acontecimento doloroso é realizar um aprimoramento e não sofrer ou pagar dívidas. Karma não é pagar dívidas e ter de passar pelas mesmas dores provocadas nos outros. É uma prova, no sentido de checar um aprendizado, uma nova chance para rever uma lição não assimilada ou reaver uma grande chance perdida no tempo. Essa visão de pagar dívidas e queimar karmas para se iluminar é uma perspectiva pessimista. Passamos por provas, isso é verdade, cujos fins são de assimilar um conteúdo que em outra vida ou em outro tempo, nessa mesma reencarnação, não foi aprendido. O objetivo não é sofrer, e sim aprender. Karma é o que você faz com aquilo que lhe acontece, o que você aprende com isso. Muito obrigado pela presença e eu queria dar alguns avisos. Primeiro é que nós temos o nosso bazar agora dia 22, sábado próximo. Queria também dizer que com a proximidade do final do ano, nós temos a nossa sacolinha de presente para as crianças. E então, a partir da próxima semana, a gente vai começar, né, a divulgar quantas crianças nós temos, né, dos assistidos, e essa sacolinha que a gente distribui já há muitos anos. Tá? Para quem ainda não conhece a nossa proposta aqui. E outra coisa que eu queria, que nós vamos começar a falar também toda segunda-feira, é que nós já temos uma data em que nós vamos fazer nossa barraca. Né? Será no dia 26/11, não será aqui na frente da casa, por questões, né, de dificuldade para a gente fazer aqui, mas nós vamos ter um espaço
na Rua Aurélia, bem perto daqui, 996. Mas isso aqui a gente vai divulgar. A partir da semana que vem eu vou pedir para a Adriana, para o Mauro, também participar dessa divulgação, porque nós precisamos de doação de doces, né? Que nós temos uma mesa de doces também, junto com a Barraca da Calabresa, enfim, né? É uma festa muito gostosa, tá bom? Então, uma boa noite, obrigado e tenham uma excelente semana. Boa noite, boa semana a todos.